Olá, escorpianos, tudo bom? Vamos tirar umas cartinhas hoje para saber como que vai ser o final de semana de vocês, esse final de semana que tá chegando aí, né? Que é sexta, sábado, domingo, dia 14, 15 e 16 de novembro. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva que pode ressoar com você, mas pode acontecer de não ressoar e tá tudo bem. Você pode assistir outros vídeos de outros signos que tem forte no seu mapa, ou você pode me chamar para a gente fazer uma consulta individual, para a gente saber do seu momento, da sua energia, tá bom? Vou pedir também para vocês, por favor, me ajudarem se inscrevendo no canal, dando joinha, uma hypada, qualquer gesto que vocês fizerem que me ajude, eu vou ficar muito agradecida, tá? E aí a gente vai começar, então, tirando 3 cartinhas desse oráculo da Lua, depois eu vou tirar o tarô, para saber aí o que ele pode contar para nós, tá? Mas antes eu vou começar pedindo para o universo me fazer de canal livre direto, para que através dessas cartas eu veja as respostas que eu procuro, as mensagens que eu desejo, e que meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos não interfiram nessa tiragem ou nessa leitura, para que os escorpianos tenham a mensagem mais clara e direta e limpa possível, tá bom? Vamos lá, gente, vamos tirar 3 cartinhas aqui para saber do seu fim de semana, o que ela pode revelar pra gente. Vamos ver, Lua nova em Câncer, você e quem você ama estão em segurança. Vamos tirar mais uma. Lua cheia em Gêmeos, as respostas que você precisa estão a caminho. Mais uma. Lua nova em Aquário, traga amor para a situação. Muito bom, hein? Vamos ver aqui, olha. Você e quem você ama estão em segurança. As respostas que você precisa estão a caminho. Traga amor para a situação. Bom, acho que as mensagens estão claras aqui, né? Mas talvez você tá com receio de alguma coisa, porque ele tá te avisando que você está em segurança com a pessoa que você ama. E talvez você precise de saber de algo para ter certeza disso, né? Porque ele fala que as respostas estão a caminho, as respostas que você precisa. E traga amor para essa situação. Tá? Talvez vocês estejam em conflito, será que vai aparecer alguma coisa aqui no tarô? Vocês estão em conflito, aí você está inseguro, se está tudo bem entre você e o parceiro. Aqui está falando que está tudo bem, que você vai receber a resposta, mas para você agir com amor na situação? Pode ser, né? Parece muito que está falando de relação amorosa aqui, né? Vamos ver o que o tarô pode contar pra gente, se ele vai falar de uma situação assim, se ele vai falar de outra, vamos ver. Pedir aqui pro tarô, mostrar pra gente como é que vai ser o fim de semana do escorpião. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 6 de espadas. Pagem de copas. Papa. Vou tirar 9 cartas e vou explicar todas pra vocês, tá? 7 de copas. Rainha de ouros, 6 de paus, a lua, as de espadas e cavaleiro de paus. Vamos lá entender então o que o tarô pode estar falando com a gente. Gente, vocês gostam desse formato de eu ir mostrando e explicando carta por carta, ou vocês preferem que eu só leia aqui? Porque eu gosto de explicar, vai dando uma clareada na minha mente também, sabe? Mas aí vocês comentem aqui pra eu saber, tá bom? 6 de espadas. 6 de espadas é uma carta de afastamento. Você sair de um lugar que tá muito turbulento e ir procurar um lugar mais tranquilo, pra você ficar em paz, tá? Algumas pessoas leem essa carta como um arrependimento. Eu não leio como arrependimento, não, tá? Eu leio como um afastamento mesmo. E às vezes até físico, tá? Você indo de um lugar pro outro, né? Me vem muito que você talvez esteja... Olha, eu não sei, vamos entender a história toda, tá? Mas de uma primeira vista, assim, eu vejo isso aqui, é você retornando para alguém que você gosta, um compromisso que você tinha e pedindo desculpas depois de um período afastado. Então, eu vejo mais você retornando para esse período tranquilo, porque você tinha se afastado. Ou você está se afastando dessa situação, mas com essas 2 cartas... Me parece que você tá vindo, talvez você saiu da relação, encontrou o caos fora da relação e tá vindo, voltando para uma relação que era tranquila para pedir desculpa e reatar, tá? Por quê? O Pajem de Copas, ele fala muito do pedido de desculpa, do afeto sincero, né? Ele fala de sinceridade, ele fala até de uma imaturidade, sabe? Uma pureza no sentimento e de início de alguma coisa.
E o Papa fala sobre o que é certo, sobre o que é moral, sobre o que é ético, mas fala do que é tradicional, fala de compromisso, né? E fala também de você ser sábio, de você ser uma pessoa que lidera as outras no sentido de auxiliar, aconselhando, sabe? Nesse sentido aqui, tá? Mas aqui me parece muito isso que eu falei. Você tá vindo de algo, né? De algum período da sua vida muito turbulento e retornando para pedir desculpa para alguém, tá? Ou também pode ser você não tinha um relacionamento, nada. Você estava ali numa fase turbulenta da sua vida e você está fazendo uma movimentação que aí nesse sentido eu acho que é até bem mais assim física e geográfica, em que você vai encontrar alguém, um amor que vale a pena se comprometer, tá? Então pode ser as duas coisas. Vamos ver o que mais que faz sentido aqui. A gente vê o 7 de copas, que é muitas opções, muita fantasia, muita idealização, fica meio confuso ali nas opções, também pode ser. A rainha de ouros, que fala de uma energia muito de acolhimento, fala uma energia estável, né? Fala de uma energia de valor, então de se valorizar, né? E o 6 de paus, que é uma energia, né? Por um lado mais ruinzinho assim, ego, né? Mas ela é uma carta que fala de vitória, de reconhecimento, de ser visto, de ser validado, sabe? Então, o que parece aqui? Vamos tentar juntar a história toda ali, né? Talvez você esteja justamente saindo de um momento tumultuado onde você estava confuso, tá? Então, a gente vê aqui até porque essas cartas estavam uma em cima da outra, assim, né? Então, talvez você estivesse no momento... Olha só que carta que tem embaixo, que também é confusão. É a lua, que está na linha de baixo, tá? Então, você vê que você estava num momento muito confuso, muito tumultuado, muito sem certeza de nada. Você sai deste lugar, desta situação, para procurar uma tranquilidade. Você procura uma tranquilidade num lugar que te traga estabilidade, que você se sinta acolhido, que você se sinta valorizado, que você se sinta validado, reconhecido, tá? Então, por isso que me parece muito um retorno para algum lugar que você já esteve, né? Um lugar onde você sabe que você encontra isso. É um lugar onde você sabe que você vai ser acolhido, que você vai ser reconhecido, que vão validar seus sentimentos, né? Onde existe um afeto verdadeiro, né? Então, me parece muito que esse movimento é você saindo de uma situação, de um lugar e voltando para um lugar onde você sabe que você tem isso. Me bate muito isso, tá? Mas também vamos supor que você simplesmente está fazendo um movimento na vida e vai encontrar isso. Também podemos dizer assim, tá bom? Você vê que a linha de baixo também começa com a carta de confusão, né? É como eu te falei, ó. Duas cartas de confusão, de confusão mental, de não entender direito o que está acontecendo, de não enxergar direito para o que fazer, para onde ir, né? E uma carta de se afastando de tudo isso. Elas estão assim, nessa ordem. Tá vendo? E aí a gente vê claramente aqui, ó. A confusão tá aqui, mas ela é cortada. Essa carta é a carta da clareza. Ou seja, ela está aí cortando a ilusão, cortando a confusão. Você chega nesse lugar de clareza, né? De entender qual que é a confusão ali, ou de pelo menos de clareza de que quer sair dessa confusão. E por isso você entra no movimento de 6 de espadas. Você sai dali. E a gente vê muito essa carta aqui, ó. Essa carta também é uma carta de movimento rápido. Então parece que depois que você alcança essa clareza, você não demora muito para fazer esse movimento, que eu vejo que é o mesmo movimento que aqui, tá? Então, e aí o que eu vejo aqui também, ó? Essa carta fala muito de mudança de casa, tá? Por isso que eu falei, lembra? Parece um deslocamento também físico, geográfico, parece saindo de um lugar físico e indo para outro lugar, não só de um momento ou de uma situação, né? E essa carta também fala muito disso, desse deslocamento, de mudança de casa, né? Então, o que fica aparecendo aqui para mim, gente? Que vocês realmente estão voltando para um lugar onde vocês se sentiam bem e reconhecidos depois de ter se afastado por algum motivo. Mas qualquer que tenha sido o motivo desse afastamento, te gerou mais confusão do que solução, tá? E você está retornando. Podemos também dizer que você estava simplesmente lá vivendo a sua vida e estava passando por um momento muito tumultuado e decidiu fazer essa mudança para buscar novos ares, né? Você decidiu aqui, teve clareza, preciso sair daqui, e foi, né? E aí você, nessa movimentação, você vai encontrar tudo isso que eu falei ali, um amor, um carinho, um afeto, uma validação, um acolhimento. Você vai encontrar talvez alguém, conhecer alguém que te traga isso, que se comprometa com você, que a gente tem o Papa, né?
Pode ser também que seja novo, tá? A gente não vai conseguir saber aqui se é novo, se não é, você vai saber, tá? Falando de trabalho, você também pode estar saindo de um trabalho ruim e se movendo, né? Mudando, né? Mudando com muita clareza de ir atrás de um lugar em que você se sinta reconhecido, né? Que você se sinta valorizado, tá? Você vai se comprometer nisso aí e vai gostar, inclusive, do que você vai trabalhar. Pode ser? Pode ser também, tá? Também pode ser de trabalho que também caberia, especialmente que o movimento vai te trazer reconhecimento e valorização, sabe? Então pode ser também. Caberia aqui. E aí, se a gente ligar com as cartas que a gente viu ali, ó lá, você e quem você ama estão seguros. Não parece que a gente tá falando de relacionamento? É tipo assim, ó, se você tem alguma confusão, alguma dúvida de que se você voltar, essa pessoa vai te aceitar e vai ficar tudo bem entre vocês dois, não precisa ter dúvida. Você e quem você ama estão em segurança, tá? Esse amor está seguro, né? Traga amor para a situação, né? Você retornando para alguém que você ama, obviamente você carrega esse amor junto, né? Você leva esse amor junto com você, né? Também pode ser, olha lá. E as respostas que você precisa estão a caminho, né? Então, se a gente espelhar isso, por exemplo, a gente pode dizer que é alguém retornando para a tua vida, né? Então, as respostas que você procura estão a caminho lá. Tá chegando alguém aí para te trazer respostas que você procura. E você estava procurando realmente aqui, ó. Tá? E aí a resposta chega, a verdade chega, a clareza chega, tá bom? Então, se a gente espelhar e disser que alguém que está vindo na sua direção, buscando tudo isso, né, voltando para você, porque você acolhia, você valorizava a relação, né? Olha aqui, ó, tá o Papa, a rainha, né? Uma relação que era valorizada, né, onde você se sentia bem, reconhecido, validavam os seus sentimentos nesse lugar. Então, também pode ser espelhado em que, em vez de você fazendo esse movimento e voltando para a vida de alguém, é alguém fazendo um movimento voltando para sua vida. E aí, o aviso do tarô aqui do oráculo é as respostas que você precisa estão a caminho. A pessoa está voltando e você vai entender toda a situação e possivelmente retomar essa relação, tá bom? Então é isso, gente. Acho que esse é o recado do tarô. Você tem que ver em qual momento. Ó, primeiro você tem que ver se é espelhado ou se é para você, né? Você que vai estar fazendo esse movimento ou se é a pessoa que está fazendo o movimento na sua direção. Você também tem que saber em que recorte do tempo você está. Você já está fazendo esse movimento, você ainda está buscando uma clareza, ainda está lá na lua e no 7 de copas. Em que momento dessa história você está? Mas a história que permeia a tua vida no final de semana é essa, tá? É nisso que você vai estar pensando. Em algum momento dessa história você vai estar vivendo, tá? E é isso, gente. Se não ressoou com você, não tem problema, é como eu falei, né? Assista outro vídeo ou me chame. E se ressoou, por favor, comente. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Fico muito agradecida e até a próxima.